Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra. Que você tenha aí uma manhã de paz, um dia abençoado, que as suas forças sejam renovadas no Senhor aí, em nome de Jesus Cristo. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, a qual a palavra de Deus está nos dizendo: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem altos como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja Deus. Amém, amados? Espere no Senhor e confie em Deus. Espere, permaneça firme no tempo de Deus. A Bíblia vai nos dizer ali em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Às vezes, meus amados, nós queremos as coisas nos nossos tempos, mas o propósito de Deus se cumpre no tempo de Deus. E Deus, meus amados, às vezes Ele espera para ver como será a nossa obediência, para ver se verdadeiramente nós vamos esperar nele ou se nós vamos lutar com as forças de nossos próprios braços. E nós podemos dar o exemplo aqui nesse texto da história de Saul. Saul, ele era um homem que começou bem, ele começou humilde na presença de Deus, mas teve um tempo que ele assumiu o controle e quis fazer da maneira dele. E por isso o reinado dele foi tirado, porque em vez dele obedecer a Deus, ele preferiu fazer da maneira dele e acabou desagradando o Senhor. Da mesma maneira, às vezes você pode atrasar o propósito na sua vida quando você luta com as forças de seus próprios braços, porque nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus. E Deus, ele sonda o nosso coração para ver se eu e você, nós confiamos nele. Há um tempo determinado. Deus, meus amados, já estipulou a minha vitória, a sua vitória. Ele diz na palavra dele ali em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. Mas nós temos que esperar no Senhor, nós temos que permanecer em Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Esse, meus amados, é o segredo da vitória. Esperar em Deus, fortalecer em Deus, confiar em Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus pediu para Noé construir a arca e demorou 100 anos ali. Noé não desistiu. Noé permaneceu e se cumpriu ali o propósito de Deus na vida de Noé. Noé e sua família foram salvos, porque Deus é fiel, ele não desanimou, ele permaneceu firme. Deus dá uma palavra para mim, Deus dá uma palavra para você, mas ele quer ver a minha obediência e a sua obediência. Ele quer ver se verdadeiramente nós vamos acreditar, se nós vamos crer. Se você for ler ali em Romanos também no capítulo 4, se você for ler o capítulo 4 inteiro de Romanos ali, o apóstolo Paulo está falando de Abraão e ele está dizendo que Abraão não olhou para a circunstância, ele firmou na palavra e por isso ele alcançou a promessa, porque ele esperou em Deus, ele confiou em Deus e as forças de Abraão foram renovadas. Cumpriu o propósito de Deus na vida de Abraão, porque Deus foi fiel com ele, porque ele acreditou em Deus, ele permaneceu firme na promessa de Deus, ele não desanimou, ele não desistiu, ele não foi abalado pela circunstância e também não lutou com as forças de seus próprios braços. Ele compreendeu, Deus havia pedido ali o filho dele e ele compreendeu que Deus era fiel, Deus prometeu que de Isaac ia fazer uma grande descendência, e ele entendeu se o do filho dele ali fosse morto no Monte Moriá, Deus era fiel para ressuscitar o filho dele, e desta forma ele foi exaltado pelo Senhor,
porque ele provou que verdadeiramente acreditava no Senhor, acreditava na palavra de Deus. Jesus ele vai dizer lá na palavra dele em João 17, no versículo 17, que nós somos santificados pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Quando você firma na palavra, quando você compreende que só há uma verdade e aquilo que Deus diz, aí, meus amados, você glorifica o nome do Senhor e o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. Seja fiel, não desanime. Todos aqueles que creram no Senhor alcançaram a promessa, porque Deus é fiel. Isaías 55, ali 8, 9, 10, ele vai dizer: após a palavra dele ser liberada, ela não volta para ele vazia. Mas a Bíblia também ela vai nos dizer ali em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer na promessa, você tem que crer no propósito de Deus. Você tem que entender que Deus é fiel. Deus ele não se abala pela circunstância. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para Deus. Jesus ele vai dizer ali em Marcos 9:22, tudo é possível ao que crê. Se você acreditar, as promessas de Deus vão ser possíveis para a sua vida. Você vai ser renovado, Deus vai honrar você, você vai voar bem alto, você vai correr e não vai ficar cansado, você não vai ficar exausto, porque Deus é fiel e você vai se levantar na força de Deus e no poder de Deus, e você vai ser honrado, Deus vai honrar você, Deus vai levantar você por cabeça e não por cauda. Por isso não desanime, não olhe para a circunstância. Da mesma forma, Davi, ele foi fiel, José também foi fiel, ele creu no Senhor mesmo quando a circunstância era desfavorável, mas ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus, e Deus exaltou José, colocou José ali como governador do Egito. Da mesma forma, Deus exaltou Davi e colocou ali Davi como rei de Israel, porque eles foram fiel, eles não olharam para a circunstância. Davi, quando estava no momento de aflição, ele declarava a vitória, ele declarava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz andar em pastos verdejantes. No momento quando tudo estava difícil para ele, aos olhos natural dele não havia solução, mas ele declarava vitória na vida dele, porque ele sabia que Deus havia prometido, Deus havia ungido ele rei, e ele não quis se tornar rei nas forças dos próprios braços dele. Deus entregou ali para testar ele 2 vezes Saul na mão de Davi, e Davi não estendeu as suas mãos contra Saul. Ele confiou em Deus, ele esperou o tempo de Deus, e a Bíblia chama esse homem de homem segundo o coração de Deus, porque ele confiou em Deus, ele esperou no Senhor. Às vezes o tempo de espera, meus amados, é um tempo difícil, por causa da ansiedade, você quer as coisas no seu tempo, mas há um tempo determinado por Deus. Compreenda, ele já declarou a sua vitória, ele já venceu, ele já derrotou o inimigo na cruz. Ele quer que você permaneça firme na fé, ele quer que você acredite, ele quer que você não desanime, que você confie, que você espere, porque ele está esperando o tempo de renovar as suas forças e levar você ao nível mais alto. Deus quer levar você ao nível mais alto, e nesse nível, quando Deus levar você a voar nas alturas, você não poderá ser atingido, porque você só pode, meus amados, voar nas alturas quando você permanece na presença de Deus, quando você confia em Deus. Aí não há lugar mais para incredulidade. O medo não pode mais afetar o seu coração, porque você compreende que Deus é fiel, ele é o seu guarda, ele é o seu escudo, ele é o teu protetor, e nada poderá atingir você, porque você permaneceu na presença dele e ele é fiel. Deus é fiel para aqueles que são fiel com ele. Aqueles que confiam no Senhor, meus amados, receberão a plenitude da promessa de Deus. Viverão, meus amados, em comunhão
com o Senhor. Deus vai honrar você. Não desanime, permaneça firme. Vá mais um pouco, veja homens e mulheres de Deus que não desanimaram. Não olhe para a circunstância ela é passageira, mas a promessa é fiel. Deus é fiel. Olhe através da palavra e veja aquilo que Deus vê e receba aquilo que Deus tem para você. Ele já declarou, ele já venceu, ele já aniquilou o inimigo. Você só precisa permanecer na presença dele. Você precisa entender que você precisa adorá-lo, exaltá-lo. Acorda pela manhã, adora o Senhor, agradeça a Deus, declare: os propósitos de Deus já se cumpriram na minha vida. Deus é fiel. Deus me elevou a um nível mais alto. Nesse nível eu vou como as águias. Eu não posso ser atingido por ninguém, porque Deus está comigo. Maior é aquele que está em mim do que o que opera nesse mundo. O diabo, os demônios inteiros do inferno não podem mais me atingir, porque eu estou na presença do Altíssimo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Todas as batalhas já estão vencidas na cruz e eu entro na vitória de Jesus. Eu permaneço na palavra e recebo tudo aquilo que Deus diz para a minha vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Eu quero estar orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todos que ouviram essa palavra permaneçam na tua presença, que eles sejam fortes, que eles venham ter as forças renovadas, que eles venham compreender que há um tempo determinado para o teu propósito. E todos aqueles que permanecem firmes na tua palavra e confiam em ti, alcançam a promessa, porque a sua palavra, ela não pode voltar para os ouvintes vazias. Eu declaro as bênçãos de Abraão ali de Gênesis no capítulo 2, a qual o Senhor diz que todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Eu declaro essas bênçãos na vida dos ouvintes em nome de Jesus, que eles vão prosperar em todas as áreas, nas áreas financeiras, na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, porque o Senhor é fiel e a sua palavra não volta vazia. Amém.